Nós precisamos orar juntos. Quando que você ora junto com alguém que está aqui? Nós precisamos falar das nossas dores uns para os outros. Nós precisamos caminhar. E aí, como que está a sua semana até aqui? Significa que eu me encontrei com Ele durante a semana. Ler a Bíblia juntos. Não dá para ser cristão solitariamente. Existem coisas na sua vida que você precisa do outro. Você precisa do outro para que você se meça, para que você se avalie, para que você se aperfeiçoe. Você precisa do outro para ser encorajado. Você precisa do outro para ter a percepção correta acerca de si mesmo. Mas nós não estamos juntos apenas por referências pessoais. Nós estamos juntos porque a gente quer o bem do outro. É até suspeito de falar, porque é amigo meu de infância, mas se acontecesse com qualquer um de vocês, eu faria o mesmo. Tenho certeza que você não vai querer tirar essa prova, mas eu estava em casa, descansando, aí Reinaldo me liga: Davi, estou passando na sua casa, se arruma porque Léo bateu de carro. Acabou, não tem mais nada para fazer hoje. O que eu vou fazer hoje? Eu vou estar com o Léo. Tinha compromisso, tinha aulas para dar, desmarquei, acabou. Talvez você não possa fazer isso porque o seu patrão não deixa. Mas o que eu estou dizendo para você é que você precisa se envolver com o povo de Deus. Viver solitariamente não está certo. A expressão uns aos outros aparece várias vezes no Novo Testamento. O que é a igreja? Orai uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, chorai com os que choram, admoestai-vos mutuamente, encorajai-vos mutuamente, servi uns aos outros. Conversão, ela é um acontecimento individual, mas ela não resulta em individualismo. Paulo jamais se esqueceu desta lição, porque ao longo do seu ministério, Paulo jamais fez distinção do tipo, a igreja fez isso e Deus fez aquilo. Para Paulo, o que a igreja fazia é como se Cristo tivesse feito. Caim matou Abel e o sepultou. Não quis honrá-lo, mas desejou escondê-lo. Deus se vira para Caim e pergunta assim: onde está Abel? E ele diz: sou eu guardador do meu irmão? Esse é o slogan, é o chavão do individualismo e do egoísmo. Isso não é cristianismo. O cristianismo, ele nos convida a superarmos isso aqui. E por fim, para a gente encerrar, a conversão de Paulo nos mostra que conversão é a mesma coisa que rendição. O que é converter-se? É render-se. Sabe quando numa briga alguém não aguenta mais e entrega os pontos? Pode ser uma discussão de casal. Já discutiram tanto, já falaram tanto sobre aquilo que um dos dois fala assim:
Tá bom, vai lá. Não quero mais falar sobre isso. Entregou os pontos. Ou às vezes é uma briga com a vida. Você está brigando tanto por uma coisa e não consegue de jeito nenhum. Você entrega os pontos. Não aguento mais. É aquele jogador de xadrez que está sendo encurralado pelo adversário. O adversário vem e destrói o bispo, o cavalo, a torre, e ele tem ali uns 3 peõezinhos e um bispozinho ali, e ele sabe que o outro está vindo com tudo. Ele vai lá e faz assim com o rei, ó. Para quem não sabe, quando o jogador de xadrez tomba o rei, ele está dizendo assim, ó, reconheci a derrota. Não vou ficar mais me esforçando. É só tombar o rei. Conversão é tombar o rei para poder receber outro rei. Jesus disse para Paulo assim: Paulo, dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Você sabe o que Jesus estava dizendo para Paulo? Estava dizendo assim: ô Paulo, seu tolo, para de resistir, você não vai vencer. Você não vai ganhar essa batalha. Ô Paulo, você só está adiando aquilo que é inevitável. Isso é duro para você. Todas as vezes que você oferece resistência ao meu poder, você sofre. E no final das contas você vai perder. Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Porque na hora que eu resolver te buscar, não tem judaísmo, não tem legalismo, não tem nada que vá fazer você permanecer onde você está. Mais tarde, o próprio Paulo ele vai usar a expressão: eu fui conquistado por Cristo Jesus. Fui conquistado. Atualmente, mas muitas pessoas ao redor do nosso país e desse mundão aí acreditam que são elas que tomam uma decisão por Cristo. As pessoas acreditam que são elas que fazem uma opção por Jesus. Gente, isso não é bíblico. Isso foi inventado há um pouco mais de 100 anos atrás por um camarada chamado Charles Finney, através do chamado sistema de apelo, que trouxe tantos males à igreja, e que é o pai da teologia da prosperidade. O que gerou a teologia da prosperidade? O sistema de apelo. Quando diz assim: se você quer aceitar a Cristo, levante uma de suas mãos e venha aqui à frente agora. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia diz assim: pecador, você está debaixo da ira de Deus. E se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno, miserável. Clame a Deus por ajuda. Clame a Deus por libertação. Tenha um coração contrito. Esse é o Evangelho. Leia lá o que João Batista, quando que João Batista pregava, João Batista dizia assim, ó, o machado já está do ladinho da árvore. E já vai vir, ó. E ai daquele que não se arrepender antes. Ninguém decide por Cristo. Conversão é rendição. O homem não quer Cristo. É Cristo que vem até o homem. O homem em seu estado natural de criatura caída, ele jamais fará a opção pelo reino de Deus. Se Deus não transformar a natureza do homem, concedendo-lhe a fé, esse homem jamais terá capacidade de decidir e de crer por Cristo.
O que acontece na conversão de qualquer ser humano é que Deus, em sua soberania e graça, convence o homem dos seus pecados, mostra ao homem a urgente necessidade que ele tem de redenção. E esse convencimento do Espírito Santo é que leva o homem a clamar por salvação. Conversão é rendição. Paulo caiu e ele disse: sou teu. No final das contas, a conversão em seu cerne não é uma decisão e nem é um compromisso feito pelo homem, é a rendição do homem à autoridade suprema de Jesus. Por isso que John MacArthur ele vai dizer: Jesus não é salvador de quem ele não é senhor. Antes de ser salvador, ele tem que ser senhor. C.S. Lewis, novamente, tempos depois da sua experiência de conversão, olha que coisa extraordinária que esse homem aqui disse. Ele disse assim: os agnósticos falarão alegremente sobre o homem buscando a Deus. Para mim, eles estão falando sobre um rato buscando um gato. Homem não busca Deus igual rato não busca gato. Ele disse: Deus me conquistou. Aquilo que eu mais temia, porque ele era ateu, havia me alcançado. Na Páscoa de 1892, cedi, admitindo que Deus era Deus. Ajoelhei e orei naquela noite. Naquela noite, quem sabe, eu era o mais deprimido e relutante convertido de toda a Inglaterra. Não passamos de criaturas. Nosso papel tem de ser o de paciente para o agente, de fêmea para o macho, do espelho para a luz, do eco para a voz. Nossa atividade mais nobre deve ser sempre de resposta e nunca de iniciativa. No artigo 11 do capítulo 3 dos cânones de Dort, nós lemos o seguinte: Deus penetra os receios mais íntimos do homem, abre o coração fechado e amolece o coração endurecido, circuncida aquilo que era incircunciso, infunde novas qualidades na vontade, que antes morte ele vivifica. Ele torna boa, agradável e maleável a vontade que quer amar, desobediente e obstinada. Atua nela e fortalece-a para que, como uma árvore boa, produza os frutos de boas ações. Conversão é rendição. É quando a pessoa diz: não dá mais para continuar do jeito que eu estou vivendo. E o que aconteceu com Paulo foi um ato de render as armas, de reconhecer-se vencido, de admitir o domínio de Cristo na sua vida. Há um filme chamado Coração Valente. E tem uma cena nesse filme que eu acho que é fantástica, é a cena da rendição, quando o Mel Gibson, que faz o personagem principal, está tentando buscar liberdade para o seu povo ali da Escócia. Na batalha principal, na última batalha ali, que eles certamente iam ter vitória sobre a guerra, ele percebe que o exército inimigo sabia das suas estratégias de guerra. E ele fica: como que isso pode ter acontecido? Porque só o meu grupo mais próximo sabia das nossas estratégias. E ali, quando ele está lutando com alguém já desesperado, porque o exército dele foge, é encurralado, muitos morrem, de repente ele está lutando com uma pessoa e ele dá um golpe e o capacete daquela pessoa voa.
E ele toma aquele susto. Um dos seus principais aliados o traiu. E quando ele vê aquele camarada, ele que estava lutando, a cena é ele fazendo assim, ó. Joga a arma no chão, o escudo no chão, e ele se rende. Ele diz: não dá mais para lutar. Quero dizer para você que dura coisa é lutar contra a graça de Deus. Dura coisa é resistir à atuação da graça de Deus. Um dos maiores poetas cristãos de todos os tempos, um camarada chamado Isaac Watts, viveu na Inglaterra no século 17. Ele compôs mais de 600 hinos. E num desses hinos ele dizia assim: ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me eu não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. E aí então ele encerra e diz: foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Irmãos, que Deus nos abençoe e que a gente jamais venha desistir daqueles que são os piores, porque a graça de Deus, ela alcança e às vezes ela tem até preferência pelos piores.